Durante discurso na ONU, o chanceler brasileiro Mauro Vieira criticou Israel e classificou a situação humanitária em Gaza como a pior calamidade pelo homem, semelhante a genocídio. O integrante do Itamaraty acusou o Estado judeu de violar obrigações internacionais ao, supostamente, bloquear ajuda humanitária essencial e reiterou o compromisso do Brasil com a causa palestina. Em nota, o grupo parlamentar Brasil-Israel expressou indignação com as declarações e afirmou que Vieira ignorou o direito à legítima defesa de uma nação que foi atacada por terroristas como o Hamas. Você, Cristiano Beraldo, mais uma vez aqui em destaque, uma declaração de um representante do governo brasileiro em relação a um conflito, nesse caso a postura de Israel, e claro que gerou muitas manifestações contrárias. Em destaque aqui o grupo parlamentar Brasil-Israel, dizendo que o representante do governo brasileiro ignorou o direito de legítima defesa de Israel. Beraldo. Pois é, Caniato, o que comentar sobre uma declaração dessa, vindo do representante do país onde são assassinados 40 mil pessoas todos os anos? Não há nenhuma moral para se falar sobre isso em relação a Israel, Caniato. É absurdo esse tipo de insistência do governo brasileiro em se colocar numa solidariedade completamente injustificável contra Israel, porque, no fundo, não é a favor dos palestinos, é contra Israel. É disso que se trata. Este ódio que existe do governo brasileiro com Israel é algo a ser estudado, porque beira uma patologia, é uma coisa meio doentia o que a gente está vendo. O que aconteceu em Israel, o ataque feito por terroristas do Hamas contra a população civil de Israel, é absurdo e, dada a situação de Israel na região, tem que ter resposta à altura, sim. O Brasil é que, diante de qualquer ameaça, como foi ameaçado de ter as suas fronteiras invadidas pelo exército da Venezuela, que queria usar o Brasil como passagem para anexar um pedaço da Guiana, o Brasil simplesmente se cala e se acovarda. O Brasil não sabe do que se trata o que acontece no Oriente Médio. Então, diante disso, Caniato, esta declaração do chanceler brasileiro não tem absolutamente nenhuma importância internacional e merece todo o repúdio possível. Pois é, várias manifestações aqui também, viu, Dávila? Rita de Cássia, como queriam que Israel respondesse aos ataques terroristas? Oferecessem flores e pedissem por obséquio, devolvam os nossos reféns. Vai você, Dávila. A Rita tem razão e o Beraldo tem razão. Ou seja, esta é uma declaração que vai para os anais da vergonha do Itamaraty. Isso não é o Itamaraty. Isto é um chanceler atuando como um agente político-ideológico desse governo que usa a diplomacia para fazer militância de esquerda. Isso não é o Itamaraty que está defendendo os interesses nacionais. Porque o Itamaraty que defende tradicionalmente os interesses nacionais repudia atos terroristas de tamanha barbaridade como aquele que ocorreu em Israel no dia 7 de outubro. Se o Itamaraty estivesse preocupado com o povo palestino, estaria condenando o Hamas, porque a faixa de Gaza, onde o Hamas controla, é o maior número de miseráveis que existem na região. Você tem mais de 60% de desemprego entre os jovens. E fazem isso propositalmente para poder recrutar terroristas e destilar ódio contra Israel. Jamais o Estado de Israel vai existir, ou o Estado da Palestina vai existir, enquanto existir um movimento como o Hamas, que vai ser sempre o fator desestabilizador da ordem política e social, porque o Hamas não está interessado no Estado palestino, ele está interessado na destruição do Estado de Israel. Então, uma diplomacia que se manifesta sem entender o contexto, primeiro,
deveria se calar. Segundo, deveria lembrar as nossas tradições diplomáticas, nossa ligação com Israel. Não podemos esquecer que o Estado de Israel nasceu graças também ao apoio do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha. Para fechar, por isso, perdão, conclui você, Darwin, depois eu passo para o Mota. Por isso, esta declaração envergonha o Brasil, é contra as tradições do Itamaraty e é contra a ligação do país com a criação do Estado de Israel. Só para fechar esse tema, você, Mota. A culpa de todas as mortes em Israel e Gaza é dos terroristas do Hamas. Os terroristas não estão defendendo os palestinos. Os terroristas não estão defendendo os muçulmanos. Os terroristas são movidos por fanatismo, pelo patrocínio do Irã e por muito dinheiro. Isso é o que move também muitos dos defensores dos terroristas. Faz pouco mais de um ano que aconteceu o massacre de 7 de outubro em Israel. Terroristas invadiram o país a partir da faixa de Gaza, mataram, estupraram e queimaram pessoas inocentes. Essas pessoas foram massacradas pelo simples fato de serem judeus ou por estarem no Estado de Israel. A gente não pode esquecer que os terroristas fizeram isso transmitindo as suas atrocidades pela internet. Nós assistimos uma cena de um terrorista ligando para os pais para dizer que tinha matado vários judeus naquele dia, e nós ouvimos do outro lado da linha os gritos de alegria dos pais dos terroristas. Mesmo com esse massacre cometido em tempo real e transmitido pelos próprios assassinos, massacre em que pais foram mortos na frente dos filhos, filhos foram torturados e mortos na frente dos pais, mesmo assim, ainda existe quem coloque a culpa em Israel. E o motivo é quase sempre o mesmo. É uma mistura de ignorância, ideologia e preconceito.